É incrível. É incrível a nossa capacidade de enxergar objetos a longa distância e saber reconhecer estes mesmos objetos, quer seja em termos de formato ou em termos de cor. De igual modo que é incrível a nossa capacidade de ouvir qualquer som e saber diferenciar de outros sons. É incrível a nossa capacidade de saber reconhecer a voz de alguém quando estamos próxima àquela pessoa ou distante e ouvimos ela por via eletrônica. Ainda assim, também é incrível a nossa capacidade de saber diferenciar diversas temperaturas, quer seja fria, quente ou morna. Tudo isto é graças à peculiaridade da funcionalidade do córtex cerebral. Nós vamos abordar sobre giros e sulcos. Inicialmente, quero te pontualizar sobre os conceitos. Quando estamos a falar de sulco, estamos a falar de linhas que vão delimitar onde inicia ou termina um determinado lobo ou giro. E quando estamos a falar de giros, são depressões, são protuberâncias que vão estar dentro da delimitação dos giros. Apresentar-te-ei dois exemplos. Primeiro exemplo, estaria eu te apresentando uma construção feita a bloco e, por sua vez, nesta parede de bloco, antes do reboque, tu consegues observar onde começa e onde termina um determinado bloco, graças às linhas que vão aparecendo ao longo daquela construção. Aquelas linhas nós chamamos de sulcos. E o bloco, que é a elevação, nós chamamos de giro. Outro exemplo, duas raparigas, uma com pouco cabelo, mas por sua vez o cabelo está penteado. E outra com muito cabelo, mas o cabelo nela está enrolado ou está em formato de dedo liso. Essa é a terminologia usada pelas raparigas, ok? Aparentemente, a rapariga com pouco cabelo, mas penteado, dá-nos ao aspecto de que tem muito cabelo. Já a rapariga com muito cabelo, mas em formato de dedo liso ou enroladinho, dá-nos a impressão de que tem pouco cabelo, porque o cabelo está enrolado. O mesmo acontece a nível do córtex cerebral. Os giros servem para aumentar a capacidade de agregação de mais neurônios. E com mais neurônios, maior capacidade de substância cinzenta. E com maior capacidade de substância cinzenta, maior é a capacidade de processamento, interpretação de determinado estímulo naquela específica região. Daí que hoje eu quero que tu aprendas sobre a região específica onde vai ocorrer a função de visão, memória, audição, diferenciação de temperaturas, bem como de memórias. Por isso que hoje vamos falar sobre giros e sulcos. Venha para o quadro e preste atenção no teacher. Temos um sulco principal, ok? Que vai nos guiar, que é o sulco central. Este sulco central vai nos guiar para sabermos os mais diversos sulcos espelhados no nosso quadro. Lembra sobre o seguinte aspecto. Quando estudou sobre os ossos do crânio, abordou que a nível anterior teríamos o osso frontal e aqui ao meio teríamos o osso parietal. Nas laterais teríamos o osso temporal. Posteriormente teríamos o osso occipital. E os lobos vão recebendo nome em função do osso presente naquela região. O lobo frontal é porque está no osso frontal. O lobo parietal é porque está no osso parietal. O lobo occipital é porque está no osso occipital. O lobo temporal é porque está no osso temporal. O mesmo acontece com os giros. Vão recebendo nomes em função do
osso presente naquela região e o lobo presente também naquela região. Venha para o quadro e não tenha medo das ilustrações, ok? Partiremos do sulco central. O sulco central, também chamado de sulco de Rolando, é que vai delimitar onde termina o lobo frontal para que comece o lobo parietal. Então vai ser o sulco central que vai delimitar, ok? Temos aqui o sulco central. Deste lado anterior, vamos ter o lobo frontal. Aqui no lobo frontal, vamos ter os seguintes sulcos. Teremos o sulco pré-central, porque localiza-se antes do sulco central. Depois teremos o sulco frontal superior, que está aqui. Sulco frontal superior. Ainda assim teremos também um outro sulco, que é o sulco frontal inferior. Está aqui nestas mediações. E teremos um outro sulco que vai delimitar onde termina o lobo frontal para que inicie o lobo temporal, que é este sulco, chamado de sulco lateral ou sulco de Sylvius. É este sulco que vai delimitar onde termina o lobo frontal para que inicie o lobo temporal. Aqui no lobo temporal, nós vamos encontrar o sulco temporal superior, porque localiza-se mesmo superiormente. Sulco temporal superior. Ainda neste mesmo lobo temporal, nós vamos encontrar um outro sulco, que é este, o sulco temporal inferior, que está localizado abaixo do sulco temporal superior. Temos o sulco temporal inferior, que é este aqui. Saindo deste lobo temporal, vamos encontrar um outro sulco que vai separar o lobo temporal do lobo occipital. Este sulco chama-se sulco temporo-occipital. O sulco temporo-occipital é que separa o lobo temporal do lobo occipital. E aqui nessas mediações temos o cerebelo, que já abordamos na aula do sistema nervoso central. Continuando, aqui vamos ter o lobo occipital. Aqui no lobo occipital, de forma unânime, vamos ter o sulco occipital. E ainda aqui também não está ilustrado, temos o sulco occipito-temporal, ok? E aqui vamos ter o lobo parietal, que eu já te apresentei no princípio, quando fiz menção a este sulco central, que estaria separando o lobo frontal do lobo temporal. Temos aqui este lobo temporal. Este lobo temporal vai ter um sulco que está aqui, que é o sulco parieto-occipital. Este sulco parieto-occipital vai delimitar onde termina o lobo parietal para que inicie o lobo occipital, ok? De igual modo ao sulco de Sylvio ou sulco lateral. Aqui no lobo parietal vamos ter os seguintes sulcos. Temos o sulco pós-central, porque localiza-se depois do sulco central. Está aqui o sulco pós-central, ok? E temos também um outro sulco, que é o sulco intraparietal. O sulco intraparietal e o sulco pós-central fazem parte do lobo parietal. Conhecendo os sulcos, que eu já disse inicialmente na nossa aula, que vão sendo linhas que delimitam onde começa e onde termina um determinado giro, como um determinado lobo, estamos em condições para conheceres as funções
e os próprios giros. Então vamos agora conhecer os giros e as suas funções, ok? Venha para o quadro. Começando também do princípio, no sulco central, ok? Temos o sulco central, que está a delimitar. Antes do sulco central, nós temos um giro. Temos um giro que está localizado neste espaço. Aqui é o sulco central, que é a linha que vai separar o lobo frontal do lobo parietal. Aqui temos um giro, que é chamado de giro pré-central. Este giro pré-central é responsável pelo controle motor voluntário. Que controle motor voluntário é este? A tua capacidade de escrever, a tua capacidade de pegar um objeto, colocar num outro lugar, a tua capacidade de arrumar, a tua capacidade de caminhar, a tua capacidade de levantar. Todo o movimento voluntário é responsável por este giro pré-central. Este giro pré-central engloba a área que chamamos de múnculo motor. O múnculo motor é a área responsável pelo movimento voluntário, com mais especificidade no giro pré-central. Ok? Ainda temos também outros giros a nível do lobo frontal, que vamos ter o giro frontal superior. O giro frontal superior e o giro frontal médio e o giro frontal inferior vão ser responsáveis pela tua capacidade de solucionar problemas, a tua capacidade interpretativa, a tua capacidade de pensamento, a capacidade de raciocínio e a capacidade de executar as mais diversas tarefas. São responsabilidades do giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Ok? Então, estes três giros serão responsáveis por estas funções. Ainda neste giro frontal inferior, vamos ter a zona de Broca. A zona de Broca, que localiza-se no giro frontal inferior, é responsável pela produção de fala. A tua capacidade de produzir fala a nível do córtex cerebral é responsabilidade do giro frontal inferior. Isto a nível do lobo frontal. Ok? Depois temos o sulco lateral ou sulco de Silvius, que eu já te apresentei, que estaria separando o lobo frontal do lobo temporal. Aqui no lobo temporal, acima deste sulco, que nós chamamos de sulco temporal superior, vamos ter o giro temporal superior. O giro temporal superior e este giro que está aqui, o giro temporal médio, juntamente com o giro temporal inferior, estes três giros são responsáveis pela tua capacidade de audição e de memorizar coisas. É ali, neste lobo temporal e nestes giros, que ocorre a nossa capacidade de audição, de memorizar determinadas informações e também a nossa capacidade de produzir a linguagem. A nível deste giro temporal superior, vamos ter também uma zona específica, chamada zona de Wernicke. A zona de Wernicke é a zona responsável pela nossa capacidade de produção de linguagem. Venha aqui. Eu disse giro frontal inferior. Vai produzir a fala, ok? Fala são sons no giro frontal inferior. O giro temporal superior vai ser responsável pela produção de linguagem. Vai interpretar a fala e produzir a linguagem, tal como a capacidade de interpretar a linguagem vinda de um outro indivíduo. Saindo deste lobo temporal, vamos agora para o lobo occipital. A nível deste lobo
occipital, a nível deste lobo occipital, vamos ter a responsabilidade da produção da visão. A tua capacidade de enxergar objetos à distância e reconhecer estes mesmos objetos em forma de cor ou formato é responsabilidade do giro occipital. O giro occipital é responsável pela nossa visão. Acima temos o giro parietal, que do princípio eu te disse, aqui temos o sulco central. E depois deste sulco central para este lado, temos o lobo parietal. Então é aqui onde nós estamos. Aqui neste lobo parietal, vamos ter o giro pós-central. Por que é pós-central? Porque está depois deste sulco central, que é a linha central. Então fica aqui o giro pós-central. Este giro pós-central vai ser responsável pela tua capacidade de interpretação sensorial primária. Nós chamamos ele de córtex sensorial primária. É ali onde terás a capacidade de distinguir a temperatura, se é quente, fria ou morna, é tudo no giro pós-central. E ainda também é ali neste giro pós-central que terás a capacidade de distinguir uma dor. Que tipo de dor? Que tipo de emoção? Que tipo de sensibilidade? É tudo a nível deste giro pós-central localizado no lóbulo parietal. Ainda neste lobo parietal, vamos encontrar o giro pós ou giro parietal inferior. Este giro parietal inferior está aqui, conforme a seta indica, está abaixo do sulco intraparietal. Temos o sulco intraparietal. Abaixo do sulco intraparietal temos o giro parietal inferior. Acima deste sulco parietal, do sulco intraparietal, temos o giro parietal superior. Então, este giro parietal inferior e o giro parietal superior vão ser responsáveis pela tua capacidade de integração sensorial. Eles são responsáveis por manter uma integração sensorial e espacial, bem como manter a integração visual e sensorial, de modo a teres uma boa coordenação em função da atividade a ser realizada naquele determinado momento. Então vai ser função dos giros parietal inferior e superior. A integração espacial, integração sensorial e a integração visual tátil. Ainda nesta sequência de giros, aqui nesta região, vamos ter o giro supramarginal, ok? Este giro supramarginal, não é? Que aqui não coloquei o M, teríamos deste jeito, não é? Giro supramarginal, ok? Este giro supramarginal vai ser também responsável pela tua capacidade de compreensão da linguagem, como também pela compreensão da complexidade dos movimentos motor. Então vai ser a nível deste giro supramarginal. A coordenação motora complexa é interpretada a nível deste giro supramarginal. E aqui nesta sequência, em forma de ângulo, né, conforme temos aqui ilustrada, temos o giro angular. Este giro angular vai ser responsável pela interpretação de escrita, leitura e também da linguagem. Então é ali onde ocorre esta atividade do giro angular. Temos ainda muitíssimos, mas muitíssimos giros e sulcos que não estão aqui espelhados. E eu trouxe para si
sulcos ou giros extras, estes dois abaixo. Temos o giro do cíngulo. O giro do cíngulo que localiza-se superiormente no corpo caloso, a nível do corpo caloso, não é? Superiormente, vamos ter o giro do cíngulo. Este giro do cíngulo faz parte do sistema límbico. Este sistema límbico, de igual modo, este giro do cíngulo vai ser responsável pelo controle emocional, o controle sensorial, a capacidade de pensamento, planeamento, interpretação, é a nível do sistema límbico com influência do giro do cíngulo. E teríamos o giro fusiforme, que também não está espelhado na imagem. O giro fusiforme vai ser responsável pela tua capacidade também de distinguir faces e objetos. A capacidade que nós temos de diferenciar um rosto do outro, de igual modo diferenciar um objeto do outro, quer seja em termos de cor ou formato, é a nível deste giro fusiforme. Daí que tu compreendes que a complexidade do córtex cerebral é inimaginável, é peculiar, mas lembrar que cada região do córtex cerebral é responsável por realizar uma determinada função, tal conforme nós vimos nesta aula. E qualquer lesão a nível desta área estaria comprometendo a tua atividade laboral. A compreensão desta aula facilita o teu diagnóstico num paciente, facilita a tua avaliação, de igual modo que vai facilitar o teu programa de tratamento, porque sabendo a área acometida a nível do sistema nervoso, tens maior probabilidade de ter um diagnóstico certeiro, uma avaliação certeira e um tratamento certeiro. Se este vídeo aula ajudou-te no teu aprendizado, inscreva-se no canal. We are together.